Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê filé. Essa já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. O meu tapete tem 70 centímetros de largura, 1,5 m de comprimento e eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Para esse tamanho de tapete foram 500 gramas do branco 8001 e isso equivale a mais ou menos 565 metros. E 950 gramas do vermelho 3402 que equivale a mais ou menos 1075 metros. Eu disse para esse tamanho de tapete porque no vídeo eu ensino você a fazer ele um pouco menor ou você pode aumentar ele para deixar aí com o tamanho que você precisa. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu deixei a lista completa de materiais, deixei também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar na hora de fazer aí o seu tapete. Você pode clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que vai abrir os capítulos e você pode navegar no início de cada uma das carreiras. E para você que é membro do canal, eu preparei também o gráfico que você pode fazer download sem custo adicional. As instruções para você fazer download do gráfico eu deixei junto com a lista de materiais na descrição do vídeo. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Começando a segunda parte do passo a passo, veja que já temos um total de 18 carreiras prontas. Na primeira parte do vídeo, eu ensinei para você como fazer a condução do fio, fazer a troca de cores, fazer o ponto pipoca, o arremate. Então, se você ainda não viu a primeira parte, dê uma olhadinha que eu deixei o link na descrição do vídeo. Aqui na segunda parte eu vou dar sequência na preparação de cada uma das carreiras, levando em conta que você já tenha assistido a primeira parte, principalmente as carreiras 3 e 4, onde estão os detalhes de troca de cores. Aqui, olha, eu parei na 18ª carreira e nós temos um fio para ser conduzido por 13 blocos. Não temos que fazer ponto pipoca na próxima carreira, então eu posso cortar esse fio caso queira, porque não tem nenhuma alça aqui nesse espaço, esperando esse fio vermelho para fazer essa troca de cor. Então, se quiser cortar, quando for desse jeito, olha, você pode cortar exatamente ao meio. Deixa eu colocar aqui para você ver direitinho, olha, que eu tenho todo esse espaço aqui de fio. Você pode cortar aqui ao meio para não precisar conduzir esse fio. E colocar esse fio na agulha e esconder dentro do ponto pipoca. Veja que nós temos aqui o acúmulo de fios dos pontos pipoca, então é só costurar dentro desses pontos, somente no avesso da peça para não aparecer lá na frente. Costurar, olha, para esconder ele dentro dos pontos pipoca. Vou fazer isso com as duas pontas de fio e aí eu vou cortar a outra ponta de fio também para começar novamente com ela já no início da carreira. Vou pular um ponto, olha, pegando dentro de um ponto, vou voltar e sair antes do final para poder deixar ele escondido dentro do ponto pipoca. Vou fazer assim com a outra ponta de fio também. Aqui, olha, com essa ponta de fio que eu terminei aqui de fazer o ponto pipoca, eu vou cortar também para eu não ter que conduzir nesses pontos todos até chegar no início da carreira. Então eu vou cortar ele deixando uma sobra aqui suficiente para eu esconder ele com segurança. Depois eu começo ele na próxima carreira, quando for fazer ponto pipoca, eu adiciono ele novamente. Aí eu aproveito e relembro para você como fazer para começar com uma cor diferente, né? Se você quiser fazer uma troca de cor, então você pode fazer seguindo a mesma explicação. Veja que eu estou só escondendo o fio, costurando de um lado para o outro, deixar ele aqui dentro do ponto pipoca, eu vou cortar a sobra. Pronto, ficou assim, olha. Então eu só fiz o arremate do fio aqui para não ter que conduzir dois fios aqui na carreira 18, né? Na próxima carreira, no caso, quando for fazer a preparação para a carreira 19. Vou começar então a preparação para a carreira 19 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e nesse bloco vazio. Aqui, olha, o ponto baixo é feito desde o primeiro ponto, então voltando no primeiro ponto alto, vou fazer ponto baixo e vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos. Em todos eles, pegando somente os dois fiozinhos na parte de cima. Esse aqui já é o 4º ponto alto. No espaço de duas correntes eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2, em cima do ponto alto também vou fazer ponto baixo, e agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes de espaço,
prendendo com ponto baixo em cima do próximo ponto. 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto. 2 alças. Eu prendo sempre, olha, no ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, só para relembrar aí para quem está só assistindo essa parte do vídeo. 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, temos 4 alças. Nesse ponto pipoca que sobrou, eu vou fazer ponto baixo pegando antes do ponto pipoca, logo após o ponto pipoca e antes do ponto alto, faço ponto baixo também, e em cima do ponto alto que fica logo após o ponto pipoca. E vou seguir fazendo assim nos próximos 3 blocos vazios. Temos uma sequência com 13 pontos, mas eu vou fazer ponto baixo em 3 blocos vazios. Sempre 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes e 1 ponto baixo em cima do ponto alto. 2 no espaço de 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto. No terceiro, do mesmo jeito. No espaço de 2 correntes faço 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. Ficou assim. Vou fazer uma alça com 2 correntes, 1, 2, e vou prender com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Agora eu vou fazer ponto baixo em 5 blocos vazios, sempre do mesmo jeito, são 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Esse é o primeiro, vou seguir para o próximo bloco, esse aqui já é o segundo bloco. No terceiro. No quarto bloco também. E no quinto bloco. Sempre do mesmo jeito, olha, ponto baixo no espaço de 2 correntes e em cima do ponto alto. Fiz ponto baixo em 5 blocos. Agora eu vou fazer uma alça novamente com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Sobraram 3 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo nos 3 blocos, ou seja, até chegar no ponto pipoca, sempre do mesmo jeito, 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou seguir nos 3 blocos. Estou chegando aqui, olha, na sequência de ponto pipoca, fiz ponto baixo em 3 blocos e vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca. Então, um ponto baixo antes, um logo após o ponto pipoca e antes do ponto alto, e um ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer uma sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro. 2 correntes. Vou para o próximo ponto alto. Segunda alça. Vou fazer a terceira alça. E agora eu vou fazer a quarta alça, mas eu já vou aproveitar para posicionar o fio vermelho, para voltar fazendo o ponto pipoca. Lembra que eu cortei para não ter que fazer a condução nesse espaço, né? Então, para facilitar na hora de fazer a troca, eu já vou deixar o fio aqui próximo da última alça. Vou fazer a última alça, a quarta e última alça dessa sequência. Na hora de prender aqui com ponto baixo, eu já vou posicionar o fio para prender ele junto, deixando uma sobra suficiente para eu esconder aqui também nesse acúmulo de pontos pipoca. Eu vou só prender ele aqui para ficar na posição correta para começar e vou deixar ele aqui no avesso. Vou continuar, olha, fazendo ponto baixo no espaço de 2 correntes que nós temos logo à frente, 2 pontos baixos e ponto baixo em cima dos 4 pontos altos da lateral. Pronto, finalizei então a preparação para a carreira 19. Veja que eu só cortei esse fio para não ter que fazer a condução por todo esse espaço, mas para facilitar, eu já prendi o fio aqui, olha, na direção da última alça, para facilitar também na hora de voltar fazendo o ponto pipoca. E já vou aproveitar e esconder essa ponta de fio que eu deixei sobrando, para mostrar para você como fazer o arremate, já que muita gente não gosta, né, de adicionar cor desse jeito por conta dos arremates. Eu vou só costurar ele no avesso da peça, de forma que eu consiga esconder ele o máximo possível, assim, olha, dentro do acúmulo de pontos altos aqui que forma o ponto pipoca. É bem fácil, é só seguir costurando aqui nos próximos pontos pipoca também. Assim, olha, eu vou costurar por 3 pontos. Depois pula um ponto e volta costurando para ele não ter perigo aqui de soltar. E sai assim antes de chegar no final da quantidade de pontos. Veja que eu costurei por 3, voltei
pulei um ponto, volta em 2, ele fica bem travado, aqui você pode cortar, que ele não vai soltar. Nós ainda temos os pontos pipoca para fazer ele na próxima carreira, que vai prender, continuar prendendo esse fio. Tenho aqui então a preparação para a carreira 19, deixa eu conferir com você, eu fiz ponto baixo nos pontos altos da lateral e no bloco vazio. Depois eu fiz uma sequência com 4 alças. Fiz ponto baixo no ponto pipoca que sobrou e em 3 blocos vazios, e fiz uma alça. Depois eu fiz ponto baixo em 5 blocos, aqui estão eles, e fiz uma alça novamente, na direção aqui do último ponto pipoca que nós temos logo abaixo. Fiz ponto baixo nos 3 blocos que sobraram e no primeiro ponto pipoca da sequência que nós temos na carreira anterior. Fiz 4 alças, aproveitei para prender o fio vermelho e deixar na posição, e completei fazendo ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos da lateral. Para fazer a carreira, agora eu vou só fazer 2 correntes, para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou voltar aplicando aqui as técnicas que nós aprendemos nas primeiras carreiras. Se você só chegou nesse vídeo, assista a primeira parte que eu ensino a fazer a troca de cor. Nós já temos aqui o fio esperando o próximo da alça. Então, nas alças eu vou fazer ponto pipoca, na direção de ponto baixo, se for na lateral eu faço ponto alto, se for no meio do trabalho eu vou fazer bloco vazio. Vou fazer a carreira completa e mostro para você o resultado. Finalizei a carreira 19, veja que eu fiz a lateral com 4 pontos altos, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, 4 blocos vazios, um ponto pipoca, uma sequência com 5 blocos vazios, um ponto pipoca, novamente 4 blocos vazios, 4 pontos pipoca, um bloco vazio e 4 pontos altos, finalizando então a carreira 19. Vou começar a preparação para a carreira 20 virando o trabalho, vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Ficou assim, olha, 7 pontos baixos então no início da preparação para a carreira 20. Agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças, fica na direção dos pontos pipoca que nós já temos na carreira anterior, então fica bem mais fácil, olha, eu faço 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre os pontos pipoca. 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. 2 correntes, prendo com ponto baixo formando a 4ª alça aqui em sequência. Agora eu vou fazer ponto baixo na direção dos 4 blocos vazios que nós temos logo à frente e aproveito para esconder, prendendo assim esses 2 fios ao mesmo tempo. No espaço de 2 correntes faço somente 2 pontos baixos e ponto baixo em cima de ponto alto. Vou fazer até chegar aqui no ponto pipoca. Já estou chegando no ponto pipoca, aqui eu vou fazer ponto baixo em cima do ponto alto que fica antes do ponto pipoca, não esquecer de ajustar esse fio para não ficar aparecendo aqui na frente. E agora eu vou fazer uma sequência com 2 alças, as duas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Fiz uma alça, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando a segunda alça. Vou fazer ponto baixo em 3 blocos, sobraram 4, né? Vou fazer ponto baixo na direção de 3 blocos, sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Estou completando, olha, ponto baixo em 3 blocos vazios. E vou fazer uma sequência com 2 alças, terminando em cima do ponto pipoca. Olha, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer ponto baixo nos 4 blocos vazios que nós temos logo à frente, sempre do mesmo jeito, 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. São 4 blocos, então vou fazer até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Já estou chegando na sequência com ponto pipoca, olha, veja que eu fiz ponto baixo nos 4 blocos vazios. E agora eu vou fazer sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos altos. 1, 2, 3,
Para completar a carreira, eu vou fazer ponto baixo no espaço de 2 correntes e nos 4 pontos altos da lateral. Ficou assim, olha, só conferindo então todas as sequências, eu comecei fazendo ponto baixo nos 4 pontos da lateral e no bloco vazio. Depois fiz sequência com 4 alças. Fiz ponto baixo na direção dos 4 blocos vazios e depois fiz uma sequência com 2 alças, a primeira na direção do ponto pipoca. Fiz ponto baixo na direção de 3 blocos, depois fiz 2 alças, terminando na direção do ponto pipoca. Fiz ponto baixo na direção dos 4 blocos que sobraram, dos 4 blocos vazios. Fiz 4 alças, já deixando o fio vermelho no avesso na 4ª alça e fiz ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos da lateral. Agora eu vou fazer a carreira completa, mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Finalizei a carreira 20, então só para conferir temos aqui 4 pontos altos na lateral, um bloco vazio, sequência com 4 pontos pipoca, 4 blocos vazios, 2 pontos pipoca, 3 blocos vazios, novamente 2 pontos pipoca, 4 blocos vazios, sequência com 4 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos, finalizando a carreira 20. Vou começar a preparação para a carreira 21 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Completei os 7 pontos baixos no início da preparação para a carreira 21 e agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças na direção dos pontos pipoca que nós temos logo à frente, sempre com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto, já começo a conduzir de volta o fio vermelho para o início da carreira. Essa é a segunda alça. Três. 4 alças. Agora eu vou fazer ponto baixo nos 4 blocos vazios que nós temos logo à frente, sempre do mesmo jeito, são 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Como é sempre do mesmo jeito, eu vou fazer até chegar então nos pontos pipoca. Já estou chegando na direção do ponto pipoca, olha, eu fiz ponto baixo então nos 4 blocos vazios, vou ajustar o fio e agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças, todas elas com 2 correntes de espaço, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto, fiz 1, 2, a terceira alça já fica na direção do bloco vazio. Vou fazer ponto baixo na direção do próximo bloco, né? Ainda sobraram 2, mas vou fazer somente nesse próximo aqui no primeiro. Olha, faço 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. E agora faço novamente sequência com 3 alças, sempre com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3 alças. Essa segunda sequência com 3 alças termina na direção do ponto pipoca. Logo à frente temos 4 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo em todos eles, também sempre do mesmo jeito, repetição. Então, olha, eu vou fazer esses pontos baixos até chegar na última sequência de ponto pipoca. Chegando na direção da última sequência de ponto pipoca, veja que eu fiz ponto baixo nos 4 blocos vazios e agora eu vou fazer sequência com 4 alças na direção então dos pontos pipoca, sempre com 2 correntes, prendendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E aqui também eu deixo de conduzir o fio e vou fazer ponto baixo no bloco que sobrou e na lateral com 4 pontos altos também. Finalizei a carreira de preparação e deixa eu conferir então como ficaram todas as alças. Comecei fazendo ponto baixo nos 4 pontos altos e no bloco vazio. Depois fiz uma sequência com 4 alças. Fiz ponto baixo nos 4 blocos vazios e começando na direção dos pontos pipoca, fiz uma sequência com 3 alças. Fiz ponto baixo no bloco do meio, fiz mais 3 alças começando, olha, no bloco vazio, 1, 2, 3, terminando na direção dos pontos pipoca. Fiz ponto baixo nos 4 blocos vazios e depois 4 alças na direção dos pontos pipoca, ponto baixo no bloco vazio e na lateral com 4 pontos altos aqui na preparação da carreira 21.
Para fazer a carreira 21, vou fazer 2 correntes, virar o trabalho e vou fazer a carreira completa, mas na hora de conferir eu mostro para você o resultado e como fazer a próxima carreira também. Completei então a carreira 21, olha, e veja que nós temos 4 pontos altos na lateral, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, 4 blocos vazios, 3 pontos pipoca, um bloco vazio, 3 pontos pipoca novamente, 4 blocos vazios, 4 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos, finalizei a carreira 21. Vou começar a preparação para a carreira 22 virando o trabalho e vou fazer os pontos baixos nos pontos altos da lateral e no bloco vazio. Já estou completando, olha, os 7 pontos baixos então no início da preparação para a carreira 22. Na segunda etapa é sempre assim, os 7 pontos baixos no início. Logo à frente temos os pontos pipoca e eu vou fazer um total de 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Ficou assim, olha. Sobraram 3 blocos vazios e eu vou fazer alça na direção dos 3 blocos, sempre com 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, prendendo os 2 fios, 2 correntes, essa é a segunda alça, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto para formar a terceira alça. Logo à frente nós temos 3 pontos pipoca, vou fazer ponto baixo na direção do primeiro, então um ponto baixo antes, outro logo após o ponto pipoca e um ponto baixo em cima do ponto alto. Vou aproveitar para puxar o fio para ajustar. E vou fazer alça na direção dos 2 pontos pipoca que sobraram. 2 correntes, 1, 2, faço ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes, faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto, completando então 2 alças. Temos um bloco vazio e eu vou fazer ponto baixo na direção desse bloco. Então faço 2 pontos aqui nesse espaço de 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, pegando assim logo abaixo do fio para esconder ele aqui também. E na direção dos pontos pipoca eu vou fazer somente 2 alças, então 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2 alças. Sobrou um ponto pipoca e na direção desse ponto pipoca eu vou fazer ponto baixo. Então, antes, logo após o ponto pipoca e em cima do ponto alto. Logo à frente nós temos 4 blocos vazios e eu vou fazer uma sequência com 3 alças, sempre com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3 alças. No bloco vazio que sobrou, eu vou fazer ponto baixo. Então, 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo no ponto alto, prendendo os 2 fios. Logo à frente temos a sequência com ponto pipoca e eu vou fazer 4 alças. Então, uma alça na direção de cada ponto pipoca, sempre prendendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 alças. Sobrou um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos, mas eu vou deixar o fio aqui no avesso da peça, na direção da última alça, e vou fazer 2 pontos baixos aqui no espaço vazio, né, nessa alça, e ponto baixo em cima dos 4 pontos altos da lateral. Só reforçando então aqui, olha, eu comecei fazendo ponto baixo nos 4 pontos da lateral e no bloco vazio. Depois fiz 4 alças. Fiz ponto baixo somente na direção de um bloco e fiz 3 alças. 1, 2, 3. Fiz ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca dessa sequência e fiz 2 alças. Ponto baixo na direção de um bloco vazio e novamente 2 alças. Fiz ponto baixo no ponto pipoca que sobrou, depois fiz sequência com 3 alças. Ponto baixo no bloco vazio que sobrou e sequência com 4 alças. Deixei o fio aqui no avesso, fiz ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos da lateral, finalizando a preparação da carreira 22. Então agora eu vou fazer a carreira completa, depois eu mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também.
Finalizei a carreira 22, então olha, fiz a lateral com 4 pontos altos, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, um bloco vazio, 3 pontos pipoca, novamente um bloco vazio, 2 pontos pipoca, um bloco vazio, 2 pontos pipoca, bloco vazio novamente, 3 pontos pipoca, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos. Finalizei então a carreira 22. Vou começar a preparação para a carreira 23 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Chegando, olha, em cima do ponto alto, completando então sequência com 7 pontos baixos. Agora eu vou fazer sequência com 4 alças, prendendo esse fio vermelho já para conduzir ele para o início da carreira. Fiz 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Após as 4 alças, vou fazer ponto baixo no bloco vazio que nós temos logo à frente. Nesse aqui, olha, fazendo 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. E vou fazer ponto baixo também na direção do primeiro ponto pipoca dessa sequência que nós temos logo à frente. Então, um ponto baixo antes, um após e um em cima do ponto alto. Não esqueça de ajustar esse fio para não ficar sobra na frente do tapete. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças, sempre com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, prendendo, olha, em cima do ponto alto, prendendo os 2 fios, sequência com 3 alças. Vou fazer ponto baixo na direção do ponto pipoca que nós temos logo à frente, temos uma sequência com 2, então vou fazer ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca. Faço antes, depois e em cima do ponto alto. E agora eu vou fazer uma alça na direção do ponto pipoca que sobrou. 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, formando uma alça. Logo à frente temos um bloco vazio e aqui eu vou fazer ponto baixo na direção desse bloco. Então 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Novamente temos sequência com 2 pontos pipoca e agora eu vou fazer o contrário. Vou fazer a alça na direção do primeiro, ou seja, 2 correntes, prendo com ponto baixo e faço ponto baixo na direção do ponto pipoca que sobrou. Ficou assim, olha. Vou fazer agora uma sequência com 3 alças. Começo com 2 correntes, prendendo com ponto baixo no ponto alto. Olha, essa alça fica na direção do bloco vazio. E vou continuar para completar as 3 alças. Sempre com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 2, 3 alças. Sobrou um ponto pipoca dessa sequência, eu vou fazer ponto baixo na direção desse ponto pipoca. E vou fazer ponto baixo no bloco vazio que temos logo à frente também. Então, só continuar fazendo ponto baixo. Ficou assim. Logo à frente temos a última sequência de ponto pipoca. E aqui eu vou fazer uma sequência com 4 alças. 2 correntes. Prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4. Aqui eu paro de conduzir o fio vermelho e vou completar essa carreira de preparação fazendo ponto baixo no espaço de 2 correntes. São 2. E depois faço ponto baixo em cima dos pontos altos que sobraram. Completei então a preparação para a carreira 23, eu vou só conferir como ficaram todas as alças, veja que eu fiz ponto baixo na direção dos pontos altos e do bloco vazio. Depois fiz uma sequência com 4 alças. Fiz ponto baixo na direção do bloco vazio e do primeiro ponto pipoca, e depois fiz sequência com 3 alças. Fiz ponto baixo na direção do ponto pipoca, uma alça, ponto baixo na direção do bloco vazio, novamente uma alça, ponto baixo na direção do ponto pipoca, sequência com 3 alças, ponto baixo na direção do ponto pipoca e do bloco vazio.
Depois fiz sequência com 4 alças, ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos, finalizando a preparação da carreira 23. E agora eu vou só fazer 2 correntes, virar o trabalho, fazer a carreira completa. No final eu mostro para você como ficou e como começar a próxima carreira também. Finalizei a carreira 23 e veja que eu fiz então a lateral com 4 pontos altos, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, 2 blocos vazios, 3 pontos pipoca e aí intercalei, olha, um bloco vazio, ponto pipoca, novamente bloco vazio, um ponto pipoca, um bloco vazio, 3 pontos pipocas, 2 blocos vazios, 4 pontos pipocas, um bloco vazio e 4 pontos altos, finalizando a carreira 23. Vou começar a preparação para a carreira 24 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Chegando aqui, olha, na sequência de ponto pipoca, veja que eu fiz ponto baixo, né, um total de 7 pontos baixos e agora eu vou fazer 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto e já vou devolvendo o fio lá para o início da carreira. 2 correntes, prendo com ponto baixo para fazer a segunda alça, 2 correntes, prendo com ponto baixo para fazer a terceira alça, 2 correntes e prendo com ponto baixo, formando então a quarta alça. Agora eu vou fazer ponto baixo nos 2 blocos vazios que nós temos logo à frente e no primeiro ponto pipoca também. Então, nos espaços de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. 2 aqui no espaço de 2 correntes novamente. E ponto baixo em cima do ponto alto. Chegando no ponto pipoca, eu vou fazer ponto baixo antes do ponto pipoca, aqui logo após o ponto alto, após o ponto pipoca e em cima do ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças, então 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Fiz 1, 2, 3 alças. Vou aproveitar para ajustar esse fio aqui na frente e vou fazer ponto baixo na direção desse ponto pipoca. Vou fazer ponto baixo antes, logo após o ponto pipoca e em cima do ponto alto também. Na direção do bloco vazio, que fica entre esses pontos pipoca, eu vou fazer uma alça com 2 correntes. 1, 2 e faço ponto baixo para prender então essa alça. Logo à frente temos um ponto pipoca e vou fazer ponto baixo na direção desse ponto pipoca, olha, ponto baixo antes, depois e em cima do ponto alto. E agora eu vou fazer sequência com 3 alças, a primeira fica na direção desse bloco vazio, então fiz 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto para formar a segunda alça, 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto para formar a terceira alça. Não esqueça de ajustar o fio. E agora eu vou fazer ponto baixo nesse ponto pipoca que sobrou, ou seja, ponto baixo antes e após o ponto pipoca, e em cima do ponto alto também. Logo à frente temos 2 blocos vazios, vou fazer ponto baixo na direção desses 2 blocos. Sempre 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes e em cima do ponto alto. Logo à frente temos a última sequência de ponto pipoca, então vou fazer alça na direção desses pontos. Sempre com 2 correntes, são 4 alças. E sempre prendendo com ponto baixo em cima dos pontos altos. Fiz aqui, olha, sequência com 4 alças. Para finalizar a carreira, eu deixo esse fio vermelho no avesso da peça e vou fazer ponto baixo no espaço de 2 correntes em cima dos 4 pontos altos da lateral. Finalizando, olha, a preparação para a carreira 24, vou conferir então como ficaram todas as sequências de alças. Após fazer ponto baixo na lateral com 4 pontos altos e no bloco vazio, eu fiz sequência com 4 alças. Depois eu fiz ponto baixo nos 2 blocos vazios e no primeiro ponto pipoca dessa sequência que temos à frente. Fiz sequência com 3 alças, terminando na direção do bloco vazio. Pontos baixos aqui na direção do ponto pipoca e uma alça na direção do bloco vazio.
Novamente, ponto baixo na direção do ponto pipoca e fiz sequência com 3 alças, 1, 2, 3. Depois eu fiz ponto baixo na direção do ponto pipoca que sobrou e nos 2 blocos vazios também. 4 alças aqui na direção dos pontos pipocas, 1, 2, 3, 4. E deixei o fio aqui no avesso, olha, eu fiz ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos. E para completar a carreira 24, eu vou fazer 2 correntes, virar o trabalho, vou fazer a carreira completa. No final eu mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Finalizei a carreira 24 e veja que eu fiz a lateral com 4 pontos altos, um bloco vazio, 4 pontos pipocas, 3 blocos vazios, 3 pontos pipocas, um bloco vazio, um ponto pipoca, novamente bloco vazio, 3 pontos pipoca, 3 blocos vazios, sequência com 4 pontos pipoca, um bloco vazio e 4 pontos altos, finalizando a carreira 24. Vou começar a preparação para a carreira 25 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Completando, olha, a sequência então com 7 pontos baixos aqui na lateral, começando a carreira 25. Após os 7 pontos altos, vou fazer 4 alças, então todas elas com 2 correntes e já conduzindo o fio vermelho de volta, sempre prendendo com ponto baixo no ponto alto. Tenho 1, 2, 3, 4. Ficou assim, olha. Após essas 4 alças, eu vou fazer ponto baixo nos 3 blocos vazios e nesses 3 pontos pipoca também. Então, olha, nos blocos vazios eu vou fazer 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer então até chegar nos pontos pipoca. Chegando aqui, olha, na direção dos pontos pipoca, eu vou continuar fazendo então ponto baixo na direção desses 3 nessa sequência. Sempre ponto baixo antes, ponto baixo logo após o ponto pipoca e ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre os pontos pipoca. Já fiz em um, vou fazer nos 3, nesse próximo e no último ponto pipoca dessa sequência também, olha, ponto baixo antes, após e em cima do ponto alto. Antes de fazer a próxima sequência, tem que ajustar esse fio. Toda vez eu lembro isso, porque às vezes a gente esquece mesmo e fica sobrando fio aqui nessa condução dos pontos baixos, né? Que é onde fizemos os pontos baixos. Se isso acontecer, se no final da carreira você notar que ficou sobrando fio aqui na frente, você pode vir, olha, onde tem a alça, pegar o fio e puxar também para ficar certinho aqui. Depois a alça fica maior, você esconde com ponto pipoca. Bom, veja que eu fiz ponto baixo nos 3 blocos vazios e nos 3 pontos pipoca. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças. Começa na direção do bloco vazio e termina na direção do outro. As alças sempre com 2 correntes, prendendo com ponto baixo. 1, 2 correntes, prendo com ponto baixo para formar a segunda alça. 2 correntes, prendo com ponto baixo para formar a terceira alça. Agora eu vou fazer ponto baixo nos 3 pontos pipoca que nós temos logo à frente e nos 3 blocos vazios também. Aqui, do mesmo jeito que fizemos na sequência anterior, ponto baixo antes e após cada um dos pontos pipoca, ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer assim todos eles. Terminando aqui, olha, de fazer na direção dos pontos pipoca, vou continuar fazendo ponto baixo nos 3 blocos vazios. Sempre 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Já estou chegando, olha, na direção da última sequência de ponto pipoca, vou só ajustar o fio e vou fazer uma sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Vou deixar o fio vermelho aqui no avesso da peça e vou completar a preparação para a carreira 25, fazendo ponto baixo aqui no espaço de 2 correntes e nos 4 pontos altos da lateral. Vou conferir então como ficaram as sequências de alças. Veja que eu fiz ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio. Depois fiz sequência com 4 alças e fiz ponto baixo nos 3 blocos vazios e na direção dos 3 pontos pipoca também.
Fiz uma sequência com 3 alças e depois fiz ponto baixo na sequência de ponto pipoca e nos blocos vazios novamente. Olha. Fiz a sequência com 4 alças e fiz ponto baixo no bloco vazio da lateral e nos 4 pontos altos também. E para começar a carreira 25 eu vou fazer 2 correntes, vou virar o trabalho, vou fazer a carreira completa e na hora de finalizar e começar a próxima eu mostro para você como fazer também. Finalizei a carreira 25, veja que eu fiz 4 pontos altos na lateral, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, sequência com 6 blocos vazios, depois fiz 3 pontos pipoca, novamente sequência com 6 blocos vazios, 4 pontos pipoca, um bloco vazio e 4 pontos altos, finalizando a carreira 25. Vou começar a preparação para a carreira 26 virando o trabalho, vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Completando, olha, ponto baixo então nos 4 pontos da lateral, no bloco temos aqui um total de 7 pontos baixos. E agora vou fazer um total de 4 alças, todas elas com 2 correntes de espaço, ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre os pontos pipoca e já conduzindo o fio vermelho de volta. 1, 2, 3, 4 alças. Logo à frente nós temos um total de 6 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo na direção de 3 desses blocos. Então sempre 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Esse foi o primeiro, vou fazer no segundo. E no terceiro bloco vazio também, olha. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças e todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto e prendendo também os fios na cor vermelha. Já fiz a primeira alça, prendendo aqui forma a segunda. E prendi com ponto baixo para formar a terceira alça. Vou fazer ponto baixo na direção do primeiro dos 3 pontos pipoca que eu tenho nessa sequência. Então vou fazer ponto baixo antes, logo depois do ponto pipoca e ponto baixo em cima do ponto alto. Na direção do ponto pipoca do meio, eu vou fazer uma alça com 2 correntes. E vou fazer ponto baixo nesse ponto pipoca que sobrou. Então faço ponto baixo antes, logo depois e em cima do ponto alto também. Agora eu vou fazer novamente sequência com 3 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. Olha, tem 1, 2, 3 alças. Sobraram 3 blocos vazios nessa sequência e eu vou fazer ponto baixo em todos eles. Sempre 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Já estou chegando na direção da última sequência de ponto pipoca e aqui eu vou fazer uma sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Vou deixar esse fio aqui no avesso da peça e vou concluir a preparação fazendo ponto baixo aqui na alça de 2 correntes, são 2 pontos baixos, e nos 4 pontos altos da lateral. Finalizei a preparação então da carreira 26 e eu vou conferir então como ficaram todas as sequências. Veja que eu fiz ponto baixo na direção dos pontos altos da lateral e no bloco vazio. Depois fiz uma sequência com 4 alças. Fiz ponto baixo em 3 blocos aqui dos 6 que nós temos nessa sequência e nos outros 3 eu fiz alça, olha, 3 alças, 1, 2, 3. Nos pontos pipoca eu fiz ponto baixo no primeiro, alça na direção do segundo e ponto baixo no terceiro. E depois fiz sequência com 3 alças e ponto baixo na sequência de 3 blocos vazios. Chegando na última sequência de ponto pipoca eu fiz alça em todos eles, sequência com 4 alças. Deixei o fio aqui no avesso, ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos, finalizando a carreira de preparação. Para fazer a carreira 26, eu vou fazer 2 correntes,
virar o trabalho, vou fazer a carreira completa e aí eu mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Finalizei a carreira 26 e veja que eu fiz ponto alto na borda, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, 3 blocos vazios, 3 pontos pipoca, um bloco vazio, um ponto pipoca, um bloco vazio, novamente 3 pontos pipoca, 3 blocos vazios, 4 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos, finalizando a carreira 26. Vou começar a preparação para a carreira 27 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no primeiro bloco vazio. Fiz, olha, um total de 7 pontos baixos e agora eu vou fazer 4 alças já conduzindo esse fio na direção aqui dos pontos pipoca. Então todas as alças com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Logo à frente nós temos um total de 3 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo nos 2 primeiros e deixar sobrando o último. Então vou fazer 2 pontos baixos aqui na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou no segundo bloco, faço do mesmo jeito. 2 pontos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças, começando nesse bloco vazio. Faço 2 correntes e prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, prendendo também os fios na cor vermelha. Essa foi a primeira alça, vou seguir com 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Fiz aqui, olha, um total de 3 alças. Agora eu vou fazer ponto baixo na direção desse ponto pipoca que sobrou, ou seja, um ponto baixo antes, um logo após o ponto pipoca e um ponto baixo em cima do ponto alto. E logo à frente temos um bloco vazio. Na direção do bloco vazio vou fazer uma alça com 2 correntes e prendo com ponto baixo. Na direção do ponto pipoca que nós temos logo à frente eu vou fazer ponto baixo também, olha, desse ponto pipoca sozinho. Faço um ponto baixo antes, um depois e ponto baixo em cima do ponto alto. No bloco que está sozinho, aqui também perto desse ponto pipoca, eu vou fazer uma alça com 2 correntes. Logo à frente nós temos a última sequência com 3 pontos pipoca. A próxima, olha, tem 4 pontos. Então, na direção desses 3 pontos pipoca, eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro. Olha, ponto baixo antes, depois e em cima do ponto alto. E agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças, sempre com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3 alças. Sobraram 2 blocos vazios e vou fazer ponto baixo na direção dos dois, olha. 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes, ponto baixo no ponto alto. Nesse último bloco também do mesmo jeito, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou ajustar esse fio para não ficar sobrando. E logo à frente temos a última sequência com 4 pontos pipoca, então na direção desses pontos pipoca eu vou fazer alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto, olha. 1, 2, 3, 4 alças. Vou deixar o fio vermelho aqui no avesso da peça e vou fazer ponto baixo na direção desse bloco que ficou sobrando, né, na alça de 2 correntes, e ponto baixo em cima dos pontos altos que formam a lateral. Finalizando, olha, então a preparação para a carreira 27, eu vou conferir como ficaram todas as alças. Após fazer ponto baixo nos pontos altos da lateral e no bloco vazio, eu fiz uma sequência com 4 alças. Depois eu fiz ponto baixo na direção de 2 blocos vazios e fiz sequência com 3 alças. Fiz ponto baixo no ponto pipoca que sobrou, alça na direção do bloco vazio. Ponto baixo na direção do ponto pipoca, alça na direção do bloco vazio. Fiz ponto baixo na direção do primeiro ponto pipoca dos 3 que temos na sequência da carreira anterior, depois fiz 3 alças. Fiz ponto baixo nos 2 blocos vazios,
alça na direção dos 4 pontos pipoca, ou seja, 4 alças, e para finalizar fiz ponto baixo na direção do bloco vazio e dos 4 pontos altos da lateral. Para fazer a carreira 27 eu vou fazer 2 correntes, virar o trabalho e vou fazer a carreira completa seguindo as regras que a gente já aprendeu nas carreiras anteriores. No final eu mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Finalizei a carreira 27 e vou conferir com você como ficaram então os pontos pipocas. Veja que eu fiz ponto alto na borda, um bloco vazio, sequência com 4 pontos pipoca, 2 blocos vazios, sequência com 3 pontos pipoca e aí alternando um bloco vazio, ponto pipoca, bloco vazio, ponto pipoca, bloco vazio, sequência com 3 pontos pipoca, 2 blocos vazios, sequência com 4 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos, finalizando então a carreira 27. Vou começar a preparação para a carreira 28 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Então aqui, olha, só repetição do que já fizemos ao longo das carreiras anteriores. Completando aqui, olha, em cima do ponto alto antes do ponto pipoca, agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças conduzindo o fio vermelho de volta para o início da carreira. Fiz 2 correntes, prendo com ponto baixo formando a primeira alça. Vou fazer a segunda com 2 correntes, prendendo com ponto baixo, 2 correntes, prendendo com ponto baixo para formar a terceira alça, e a quarta alça terminando aqui então no ponto alto que fica após a sequência com pontos pipoca. Agora eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro bloco dos 2 que nós temos logo à frente. Só do primeiro então faço 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes, e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer uma sequência com 3 alças, começando então na direção do bloco vazio, vou fazer 2 correntes e prender com ponto baixo, prendendo os 2 fios. As próximas alças ficam na direção dos pontos pipoca, 2, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, 3 alças. Na direção do ponto pipoca que sobrou, eu vou fazer ponto baixo, olha, um ponto baixo antes, um logo depois do ponto pipoca e um em cima do ponto alto. Agora eu vou fazer alça na direção do bloco e na direção do ponto pipoca que nós temos logo à frente. Então, alça com 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, prendendo os 2 fios. Aqui eu vou ajustar esse fio para não ficar sobrando. 2 correntes, vou prender com ponto baixo no próximo ponto alto, formando a segunda alça. Na direção do bloco vazio que nós temos logo à frente, entre esses 2 pontos pipoca sozinho, aqui eu vou fazer ponto baixo. Então, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e no ponto alto. E agora eu vou fazer novamente sequência com 2 alças, todas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo. 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando então a segunda alça. Logo à frente, nós temos uma sequência com 3 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo na direção do primeiro. Aqui, olha, eu vou só fazer ponto baixo antes, logo depois do ponto pipoca e em cima do ponto alto. E agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças, todas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 2, 3. Nesse bloco que sobrou, eu vou fazer ponto baixo, aqui olha, só 2 pontos baixos então no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. E já cheguei então na direção da última sequência de ponto pipoca, aqui eu vou fazer uma sequência com 4 alças. 2 correntes, prendo com ponto baixo para formar a primeira alça, vou prender com ponto baixo formando a segunda alça, 2, 3, prendendo com ponto baixo, olha, vou formar a quarta alça. Aqui eu deixo de conduzir o fio vermelho e para completar a preparação, eu vou fazer ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos da lateral. Finalizando, olha, a carreira de preparação, vou conferir então como ficaram todas as alças. Após a sequência com 7 pontos baixos, eu fiz 4 alças, aqui estão elas. Fiz ponto baixo na direção do bloco vazio e na direção do segundo bloco vazio eu comecei a fazer alça, fiz somente 3 alças.
No ponto pipoca que sobrou, fiz ponto baixo e depois fiz sequência com 2 alças, terminando na direção do ponto pipoca. No bloco vazio que fica entre os pontos pipoca, eu fiz ponto baixo e depois fiz novamente sequência com 2 alças. Fiz ponto baixo na direção de um ponto pipoca, 3 alças, ponto baixo na direção do bloco vazio, 4 alças, ponto baixo na direção do bloco vazio e da lateral com 4 pontos altos. Agora, para fazer a carreira 28, eu vou começar fazendo 2 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer a carreira completa. No final eu mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Finalizei a carreira 28 e só para conferir então, lateral com 4 pontos altos, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, um bloco vazio, 3 pontos pipoca, novamente um bloco vazio, 2 pontos pipoca, um bloco vazio, novamente 2 pontos pipoca, bloco vazio, sequência com 3 pontos pipoca, um bloco vazio e a última sequência com 4 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos, finalizando então a carreira 28. Vou começar a preparação para a carreira 29 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Completando a sequência com pontos baixos, agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Agora eu vou fazer ponto baixo no bloco vazio e nos 3 pontos pipoca que nós temos logo à frente. No espaço aqui de 2 correntes eu faço somente 2 pontos baixos, ponto baixo também em cima do ponto alto, e nos pontos pipoca, um ponto baixo antes do ponto pipoca, já prendendo os fios também, vou até ajustar, um ponto baixo logo após o ponto pipoca, e depois ponto baixo no ponto alto que fica na divisão. Vou fazer assim nos próximos também. Veja que eu estou fazendo ponto baixo na direção dos 3 pontos pipoca, olha. Chegando aqui na direção do ponto alto, fazendo ponto baixo em cima dele também. Então fiz no bloco vazio e nos 3 pontos pipoca. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 alças, sempre com 2 correntes. Vou prender com ponto baixo em cima do ponto alto. Uma alça, 2 correntes de espaço, ponto baixo em cima do próximo ponto alto para formar a segunda alça, 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Veja que eu fiz então 3 alças. Vou fazer ponto baixo na direção desse bloco vazio que nós temos logo à frente, então 2 pontos baixos aqui nesse espaço, 1, 2 e ponto baixo em cima do ponto alto prendendo todos os fios juntos, vou ajustar ele para não ficar sobrando lá na frente. Vou fazer novamente sequência com 3 alças, então 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3 alças. Logo à frente nós temos uma sequência com 3 pontos pipoca e um bloco vazio. E eu vou fazer ponto baixo na direção de todos eles. Aqui, antes do ponto pipoca, eu faço um ponto baixo, após o ponto pipoca, e em cima do ponto alto. E vou seguir assim nos próximos pontos pipoca também. Antes, após o ponto pipoca e em cima do ponto alto. Antes, após e em cima do ponto alto. E no espaço de 2 correntes eu vou fazer ponto baixo também. São 2 pontos baixos aqui nesse espaço. 1, 2 e ponto baixo em cima do ponto alto. Olha. Na direção dessa última sequência de ponto pipoca, eu vou fazer alça. São 4 no total, então 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Aqui eu paro de conduzir o fio vermelho e vou fazer ponto baixo no bloco que ficou sobrando aqui e na lateral com 4 pontos altos também. Finalizando, olha, a preparação para a carreira 29, vou conferir, olha. Fiz ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio, depois fiz uma sequência com 4 alças. Aí fiz ponto baixo no bloco vazio e nos 3 pontos pipoca, e depois fiz sequência com 3 alças.
Fiz ponto baixo na direção do bloco vazio, novamente sequência com 3 alças, ponto baixo na direção dos 3 pontos pipoca do bloco vazio, fiz a sequência com 4 alças já na direção da última sequência de ponto pipoca, e para finalizar, fiz ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos da lateral. E para fazer a carreira 29, vou fazer 2 correntes, vou virar o trabalho, vou fazer a carreira completa, no final eu já mostro a carreira pronta e como começar a próxima carreira também. Completei a carreira 29, veja que eu fiz 4 pontos altos na lateral, um bloco vazio, sequência com 4 pontos pipoca, sequência com 4 blocos vazios. Depois fiz 3 pontos pipoca, um bloco vazio, novamente 3 pontos pipoca, fiz sequência com 4 blocos vazios, 4 pontos pipoca, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos, finalizando então a carreira 29. Vou começar a preparação para a carreira 30 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Completei a sequência com 7 pontos baixos e agora vou fazer uma sequência com 4 alças, todas com 2 correntes. Vou prender com ponto baixo e já conduzindo o fio vermelho para o início da carreira. 1, 2, 3, 4 alças. Logo à frente nós temos 4 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo na direção de todos eles. Então 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes e um ponto baixo em cima do ponto alto. 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer assim até chegar aqui então na direção dos pontos pipoca. Já estou completando, olha, ponto baixo nos 4 blocos vazios. E agora eu vou fazer uma sequência com 2 alças, também com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, fazendo então 2 alças. E agora eu vou fazer uma sequência de ponto baixo nesse ponto pipoca que sobrou, no bloco vazio e no primeiro ponto pipoca da sequência que temos logo à frente. Então, olha, ponto baixo antes e após cada ponto pipoca, em cima do ponto alto. No bloco vazio vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. E no próximo ponto pipoca também vou fazer ponto baixo antes, logo após o ponto pipoca e em cima do ponto alto. Vou fazer uma sequência com 2 alças, 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto para formar a segunda alça. Logo à frente nós temos novamente sequência com 4 blocos vazios e vou fazer ponto baixo na direção de todos eles. Então, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e 1 no ponto alto, vou fazer até chegar na próxima sequência de ponto pipoca. Já estou chegando, olha, na sequência de ponto pipoca, veja que eu fiz ponto baixo nos 4 blocos vazios. E agora eu vou fazer sequência com 4 alças, fazendo 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto alto, 4 alças. Aqui eu paro de conduzir o fio na cor vermelha e vou completar essa preparação fazendo ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos da lateral. Completando então, olha, a preparação para a carreira 30, deixa eu conferir como ficaram todas as alças. Após os 7 pontos altos da lateral, eu fiz uma sequência com 4 alças, depois fiz ponto baixo nos 4 blocos vazios e fiz só 2 alças. Depois fiz ponto baixo no ponto pipoca que sobrou, no bloco vazio e no primeiro ponto pipoca da sequência seguinte. Fiz 2 alças, ponto baixo nos 4 blocos vazios, sequência com 4 alças na direção dos pontos pipoca e finalizei fazendo ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos da lateral. Agora eu vou fazer 2 correntes, virar o trabalho, vou fazer a carreira completa, depois eu mostro para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Tenho aqui então a carreira 30 pronta, veja que eu fiz 4 pontos altos, um bloco vazio, sequência com 4 pontos pipoca, 4 blocos vazios, 2 pontos pipoca, sequência com 3 blocos vazios, novamente 2 pontos pipoca, sequência com 4 blocos vazios,
sequência com 4 pontos altos, um bloco vazio e 4 pontos altos, finalizando então a carreira 30. Vou começar a preparação para a carreira 31 virando o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio. Vou começar então fazendo ponto baixo na direção do primeiro ponto alto, vou seguir em todos os pontos e vou fazer então um total de 7 pontos baixos. Completei então, olha, a sequência com 7 pontos baixos no início da preparação para a carreira 31. Agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças, todas elas com 2 correntes, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos altos que nós temos logo à frente. 1, 2, 3, 4. Ficou assim. Após a sequência com 4 alças, eu vou fazer ponto baixo nos 4 blocos vazios que nós temos logo à frente, já conduzindo esse fio. Então, vou fazer 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Como é só repetição, eu vou fazer, olha, nos 4 blocos vazios. Já estou chegando, olha, na direção dos pontos pipoca, fazendo ponto baixo, completei então ponto baixo nos 4 blocos vazios. Logo à frente nós temos 2 pontos pipoca. Eu vou fazer uma alça na direção do primeiro, com 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto, e faço ponto baixo na direção desse segundo. Então um ponto baixo antes, um logo depois, e um ponto baixo em cima do ponto alto. Vou ajustar aqui esse fio para não ficar sobrando. Logo à frente nós temos uma sequência com 3 blocos vazios, e eu vou fazer ponto baixo na direção de todos eles. Então 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. 2 pontos aqui na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Nesse terceiro bloco também, olha, 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. Logo à frente nós temos 2 pontos pipoca novamente. Então eu vou fazer ponto baixo na direção do primeiro, alça na direção do segundo. Aqui, olha, ponto baixo antes do ponto pipoca, logo após e em cima do ponto alto. E agora eu vou fazer uma alça com 2 correntes e vou prender com ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos logo à frente uma sequência com 4 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo na direção de todos eles. Sempre do mesmo jeito então, repetição, são 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou fazer até chegar então na próxima sequência de ponto pipoca. Completando, olha, ponto baixo nos 4 blocos vazios e agora vou fazer uma sequência com 4 alças na direção aqui dos pontos pipoca que nós temos na carreira anterior. Alças com 2 correntes, prendo com ponto baixo. Essa é a primeira alça, 2, 3, 2 correntes, olha, eu vou prender com ponto baixo para formar a quarta e última alça dessa sequência. Agora vou deixar esse fio aqui no avesso da peça e vou completar fazendo ponto baixo no espaço de 2 correntes e nos 4 pontos altos da lateral. Completei, olha, a preparação para a carreira 31 e deixa eu mostrar então para você como ficaram todas as sequências. Fiz ponto baixo nos 4 pontos altos da lateral e no bloco vazio. Depois fiz uma sequência com 4 alças. Fiz ponto baixo nos 4 blocos vazios, fiz uma alça. Depois, olha, fiz ponto baixo no ponto pipoca que sobrou, nos 3 blocos vazios e no próximo ponto pipoca também. Depois fiz uma alça e ponto baixo em 4 blocos vazios. Para completar, eu fiz 4 alças aqui na direção dos pontos pipoca, deixei o fio no avesso da peça e fiz ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos da lateral. Vou fazer 2 correntes, virar o trabalho, fazer a carreira completa para mostrar para você o resultado e como começar a próxima carreira também. Finalizei a carreira 31, eu vou conferir aqui com você, olha, que eu fiz a lateral com 4 pontos altos, um bloco vazio, 4 pontos pipoca, 4 blocos vazios, um ponto pipoca, 5 blocos vazios, novamente um ponto pipoca e 4 blocos vazios, 4 pontos altos, um bloco vazio e a lateral com 4 pontos altos. Finalizei aqui a carreira 31.
Na carreira 31 também fica pronta uma flor, então se você quiser o seu tapete menor só com uma flor, é só você seguir para a parte 3 do vídeo, o link está aqui embaixo na descrição, e aí você pode continuar para completar o seu tapete só com uma flor. Mas eu vou ensinar agora para você como fazer mais uma carreira para dividir esse desenho de uma próxima flor, se você quiser repetir 2, 3 vezes, então para você continuar fazendo o seu tapete. No meu eu vou fazer com 2, por isso eu preciso fazer a carreira 32, que é uma carreira de divisão entre uma flor e outra. Para fazer a preparação da carreira 32, eu vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo nos 4 pontos da lateral e no bloco vazio que nós temos logo à frente. Já estou completando, olha, ponto baixo então nos pontos altos e no bloco vazio. Agora eu vou fazer uma sequência com 4 alças. Faço 2 correntes, prendo com ponto baixo em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4 alças. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo, olha, em todos esses blocos vazios, no ponto pipoca, novamente nos blocos vazios, no ponto pipoca de novo, até chegar na última sequência de ponto pipoca. Ou seja, eu vou fazer ponto baixo aqui nesse espaço todo, sempre do mesmo jeito. Olha, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Chegando aqui, olha, na direção desse ponto pipoca, eu vou passar direto com ponto baixo, não vou fazer alça. Veja que eu estou fazendo ponto baixo em todos os blocos vazios. Chegando nesse ponto pipoca, faço ponto baixo antes, logo após o ponto pipoca, e ponto baixo em cima do ponto alto. E vou seguir do mesmo jeito, olha, nos blocos vazios, nesse ponto pipoca também vou fazer ponto baixo em cima dele. Só na última sequência de ponto pipoca é que eu vou fazer alça novamente. Já estou chegando, olha, na direção da última sequência de ponto pipoca. Veja que eu fiz ponto baixo desde a primeira sequência de ponto pipoca até chegar aqui na última. Não esqueça de ajustar esse fio para não ficar sobrando fio aqui na frente. E agora eu vou fazer novamente sequência com 4 alças na direção da última sequência. Então 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, 1, 2 correntes, prendo com ponto baixo para formar a segunda alça. 2 correntes, prendo com ponto baixo para formar a terceira alça. 2 correntes, prendo com ponto baixo formando a quarta e última alça dessa sequência. Aqui eu deixo o fio no avesso da peça. E agora eu vou completar a carreira fazendo ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos da lateral. Completando, olha, a preparação para a carreira 32, que é uma carreira para dividir aqui o desenho um do outro, tá? Agora eu vou conferir então, olha, que eu fiz só ponto baixo na direção do ponto alto da lateral, do bloco vazio, e fiz 4 alças aqui na direção dos pontos pipoca. Depois fiz ponto baixo, olha, em todos os blocos, nos 2 pontos pipoca aqui também do meio, e só fiz 4 alças aqui no final. E aí fiz ponto baixo no bloco vazio e nos 4 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou virar o trabalho. E vou fazer a carreira completa para mostrar para você o resultado. Finalizei a carreira 32, veja que eu fiz a lateral com 4 pontos altos, um bloco vazio, sequência com 4 pontos pipoca e fiz uma sequência, olha, com 15 blocos vazios. Depois fiz 4 pontos pipoca, um bloco vazio e 4 pontos altos, finalizando a carreira 32. Como eu disse, a carreira 32 serve para dividir o desenho. E aqui no meu tapete eu vou fazer ele com 2 flores. Por isso, eu vou repetir da carreira 19, que é essa aqui, olha, onde começa a flor, até chegar à carreira 31. E depois eu vou para a terceira parte do passo a passo. Se você quiser fazer 3 flores, por exemplo, então você vai repetir da carreira 19 até a 31, fazer a carreira 32 e depois repetir novamente da 19 até a 31. O importante é que quando terminar de fazer as flores, para seguir para a terceira parte, independente aí do tamanho do seu tapete, tem que parar na carreira 31, que é onde temos aqui, olha, o final da flor. Aí você não faz essa carreira de divisão, tá? Só faz a carreira 32 se você for acrescentar mais uma flor. No meu tapete, então, eu vou fazer mais uma flor, vou repetir da carreira 19 até a 31 e eu volto na terceira parte do passo a passo para ensinar você a fazer a finalização do seu tapete.